efeito backlash é uma forma de reação a uma decisão judicial. Geralmente envolve temas considerados polêmicos e que dispõem de forte teor político. Mas como isto funciona na prática? Este é o tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os convidados, Samuel Fonteles, promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, e João Trindade, professor de Direito Constitucional. Vamos começar então nossa conversa de hoje sobre o direito e o backlash. Esse assunto é muito pouco conhecido, não é, Gisele? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, André. Realmente, mas tem ganhado cada vez mais espaço dentro do judiciário, dentro das discussões doutrinárias, né? Até porque tem a ver com essas decisões jurídicas que acabam protegendo o direito das minorias. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse tema com os convidados que temos aqui. Vamos sim, vamos ouvir os nossos convidados, né? O Samuel Fonteles, o João Trindade. Agradeço pela presença de ambos aqui hoje para discutir com a gente o tema do backlash. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é isso? O que é o backlash, afinal? Em termos simples, para quem está em casa poder entender a gente, eu poderia dizer que é uma convulsão social. É uma reação social. Essa palavra, André, é uma palavra contextual, porque, a depender do contexto, como a maioria das palavras, ela assume um significado diferente. No significado do direito, o backlash seria uma reação social, usualmente contra decisões de tribunais. Uma interação não amigável entre a sociedade e os tribunais em razão de uma decisão controversa. E isso, de certa forma, acabaria prejudicando o cumprimento na prática dessas decisões judiciais? De certa forma, existe esse risco. A gente já teve um caso bastante sintomático aqui no Brasil da ADPF 402, em que foi determinado o afastamento do presidente do Senado Federal e simplesmente a mesa do Senado Federal decidiu que não iria cumprir aquela decisão, que não reconhecia a legitimidade daquela decisão e isso gerou uma grande tensão entre os poderes. Então, no limite, pode acarretar realmente o descumprimento da decisão ou pode acarretar também a tentativa de superar essa decisão pelas próprias vias legislativas ou outras vias sociais. Agora, de uma maneira geral, né, o backlash está preso a um episódio judicial de grande impacto e, digamos assim, progressista, vamos colocar assim, ou inovador, ou que de alguma maneira antecipe muito, não é, uma decisão que poderia vir ou que se esperaria vir pelo parlamento ou pelos eleitos, né, por aqueles representantes do povo. Então, o backlash ele um pouco se situa como uma possível reação, né, em termos sociais, não necessariamente, mas pode vir um descumprimento, como a Gisele havia perguntado, mas em termos sociais uma espécie de reação, porque a decisão judicial pode funcionar como um gatilho negativo a ela própria, é isso? Até complementar, André, porque na verdade essa reação dessa sociedade assim, mais conservadora, né? Pelos exemplos que a gente tem, que nós vamos ter a oportunidade de falar aqui, como na questão do reconhecimento, né, da união homoafetiva como entidade familiar, da interrupção da gravidez no caso de fetos anencéfalos. Então, a gente vê que essa reação normalmente vem de uma sociedade mais conservadora, que de certa forma demonstra o seu inconformismo com aquela decisão. O comum e o rotineiro é que seja exatamente isso, o backlash conservador, porque ele reage a uma decisão que ameaça o status quo, né? Agora, de maneira mais recente, a literatura específica tem identificado hipóteses de backlash contra decisões não que ameaçam o status quo, mas que conservam o status quo. Por exemplo, na história do constitucionalismo norte-americano, a gente tem um caso chamado Bauer versus Hardwick. E nesse caso, a Suprema Corte norte-americana ela entendeu que a criminalização da sodomia, e aí eu estou usando a expressão de lá, né, dos Estados Unidos, deveria ser mantida. Então foi uma decisão que conservou o status quo, mas que a despeito de conservar, desafiou uma reação social progressista. Isso não é comum, isso não é rotineiro, mas excepcionalmente pode acontecer. Agora, realmente, a maioria dos exemplos são exatamente como nós colocamos aqui, uma reação conservadora a decisões vanguardistas que trouxeram para a arena judicial algo que não foi resolvido no parlamento. E mais ou menos essa questão dialoga muito também
com a questão do ativismo judicial. Sim. E assim como o ativismo judicial pode ser mais progressista ou mais conservador, também, consequentemente, o backlash pode ter também, vai ter o sinal trocado, podendo ser também progressista ou conservador. Eu agregaria ao exemplo do Samuel aquela situação que houve também na tensão entre a Suprema Corte americana e Franklin Delano Roosevelt, na questão do New Deal, em que você teve, inclusive, a tentativa do empacotamento da corte, o Court Packing Plan, de tentar aumentar o número de ministros exatamente para tentar sair daquela situação em que havia uma tentativa de implementar uma legislação mais progressista, até em termos de direitos dos trabalhadores, e que a Suprema Corte americana, com uma posição muito conservadora, estava sempre barrando. Isso eu acho que é um assunto muito interessante, né, Gisele? Porque, extremamente. A gente acaba discutindo muito de maneira técnica, claro, as decisões em si, os limites das decisões, nos termos jurídicos, né? Mas é importante a gente entender o tipo de diálogo que pode se estabelecer entre uma decisão e a sociedade, né? E o tipo de sociedade que às vezes promove uma reação, né? Porque também os entes sociais, eles têm perante si desafios que para cada um deles são compreendidos de maneira diferente, de acordo com as suas estruturas. Sim. Né? Os agentes sociais, eles não têm, obviamente, os mesmos níveis e nem as mesmas capacidades de resposta. Mas, em face, às vezes, de uma decisão judicial vanguardista, né, pioneira, né, que avança para uma matéria que, por exemplo, fica anos no Congresso sendo discutida, com o anseio da sociedade de ver uma aprovação, e, às vezes, de repente, um tribunal, não é? Isso acontece no mundo inteiro, um tribunal vai lá e toma essa decisão que o Congresso não consegue, por força das composições políticas, tomar naquele momento. Na verdade, quando nós temos, né, esses temas sensíveis, a gente vê também que, assim, normalmente são temas que são debatidos em cortes constitucionais, né? Acho que depois a gente vai ter oportunidade de esclarecer sobre isso. Mas essas decisões, a partir, inclusive, da Constituição Federal de 88, o Poder Judiciário ele ganhou, de certa forma, um espaço maior, né? Mais força no que diz respeito à sua atuação. E pela discussão de temas sensíveis, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal sempre decide temas importantes, tanto do ponto de vista moral, social, político, e isso faz com que a sociedade acaba debatendo também muito mais a respeito desses temas. Só que a gente também tem que ter um cuidado de certa forma, esse tipo de manifestação, né, da sociedade não intimidar o Poder Judiciário, até mesmo nos avanços que nós temos, ou não, né, em relação a esses temas que são debatidos. Né? A ideia, o que eu gostaria de discutir, na verdade, o Judiciário ele, precisa de uma aprovação da sociedade em relação às suas decisões judiciais? Complementando o que o André falou. É realmente um questionamento muito interessante, porque, de certa forma, o Poder Judiciário, como diria o ministro Luiz Roberto Barroso nos seus escritos, ele não deve se pautar por pesquisa de opinião social, diria o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas, por outro lado, ele tem alguma legitimidade democrática. Se não é sufragado nas urnas, muitas vezes é nomeado por quem o foi. E existe, sim, um aspecto democrático nos tribunais. Mas, por outro lado, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal e as Cortes Constitucionais têm que contrariar maiorias, né? A função contramajoritária. Esse equilíbrio é desafiador. Há uma questão também bem interessante, colocada tanto pelo André quanto pela Gisele, que é essa reação, ela às vezes é muito difusa, né? Às vezes não é uma reação canalizada por um determinado meio. Então, a gente tem casos de reações de caráter legislativo, mas também você tem situações de decisões judiciais que geraram uma reação difusa na sociedade. Hoje em dia a gente tem muita questão de redes sociais. É sempre algo muito sensível para o judiciário, né? Porque do mesmo jeito que, como o Samuel falou, o judiciário não deve depender de uma aprovação da sociedade, mas também ele não tem como se isolar completamente numa torre de marfim. O direito é fato social, é intimamente ligado às questões sociais. Né? E é muito, acho que dá para a gente fazer uma analogia com aquela classificação das constituições de Karl Levenstein. Sim. Quer dizer, existe a Constituição
assim como existe a decisão judicial, que às vezes é uma decisão juridicamente, politicamente, socialmente, moralmente correta, mas a sociedade ainda não está no estágio de se adaptar àquela decisão. Então isso muitas vezes vai gerar um desconforto social. Mas também se o judiciário não puder fazer frente a isso, não teria para que ele ter as garantias institucionais. Isso que o João falou é muito interessante, porque muitas vezes, quando há uma antecipação de um tema controverso por um tribunal, você bloqueia o agir coletivo e você congela no tempo matérias que seriam a tempo e a modo resolvidas no parlamento. Eu posso exemplificar no caso francês. A França, a Corte Constitucional foi chamada a se pronunciar sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E naquela ocasião, a Corte Constitucional francesa disse que não ia se manifestar sobre isso porque essa matéria estava no Código Civil francês e deveria ser disciplinada pelo Congresso. Não demorou muito tempo, não. O Congresso francês, pouco tempo depois, foi lá e aprovou. Então, se a Corte tivesse aprovado, talvez tivesse atrasado ou nunca tivesse acontecido no Congresso. Sim. Isso, a gente tem vários exemplos no mundo. Então, isso que o professor João falou é muito importante. Então, o que a gente pode deduzir a partir do que você colocou é que a reação da sociedade em relação a essas decisões judiciais, elas podem, inclusive, ter um reflexo no âmbito político, né? Porque, a partir daí, você acaba legitimando, sei lá, uma posição mais conservadora ou mais progressista, a depender do que se está tratando, e, a partir daí, você tem candidatos que acabam se elegendo e estabelecendo propostas que vão exatamente de encontro, né? Ou seja, que conflitam com aquela decisão que foi proferida. Ronald Reagan nos Estados Unidos, Richard Nixon, todos eles fizeram isso. Eles usam, quando você tem uma decisão em Miranda versus Arizona, em 1966, considerada leniente criminalmente, considerada suave para réus criminais, imediatamente aparece um político que utiliza essa decisão como alavanca e diz, não, comigo é lei e ordem. Isso elegeu Ronald Reagan na Califórnia, uma vitória esmagadora, em razão disso. É aquela conhecida situação, né, de uma corte extremamente garantista, como a Corte Warren, que acabou gerando uma série de legislações punitivistas por parte do Congresso, né? Isso é realmente um efeito colateral, né? Então, realmente... E isso também é muito interessante, a gente vai deixar isso para o segundo bloco, porque chegamos ao final do primeiro, mas já deixando então para a próxima discussão, verificar que hoje em dia nós temos na sociedade, basicamente, um grande desacordo moral, qualquer sociedade, mas especialmente a norte-americana, ela tem na sua base, sempre teve uma grande disputa em torno das grandes questões nacionais, né? E aqui no Brasil a gente também podemos dizer que cada vez mais nós percebemos que há um grande desacordo moral sobre as principais temáticas sociais, né? E aí, nesse contexto, uma decisão judicial, digamos, de vanguarda, né, ela pode ter um impacto muito maior do que aquele que a gente imagina apenas dentro da previsão jurídica, não é, do que são os efeitos de uma decisão, por exemplo, do Supremo. Mas vamos deixar isso para o segundo bloco, a gente vai ouvir os nossos convidados daqui a pouquinho sobre esse assunto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve, não saiam daí. Estamos de volta hoje falando sobre o direito e o backlash. Nós ficamos, então, de comentar um pouco como é que se há uma diferença quando há grande desacordo moral na sociedade. Eu queria aproveitar já acrescentar mais uma dificuldade para essa pergunta para os nossos convidados. Me parece às vezes que o backlash ele tem uma proposta que é um pouco redutora da ação dos tribunais, né? Num sentido até um pouco conhecido nosso, que é naquele sentido de que é preciso deixar que decisões sociais relevantes sejam tomadas pelas instâncias democraticamente eleitas, né? Que o tribunal não seja tão invasivo, que o tribunal não antecipe, que o tribunal não substitua a Casa Legislativa, não é? Será que a gente poderia, assim, num contexto geral, inserir essas leituras de backlash, não é, como uma sugestão para o judiciário se retirar de muitas decisões? Historicamente, André, foi dessa maneira mesmo.
Juristas progressistas se assustaram com os efeitos colaterais gerados por decisões dos tribunais que geraram uma verdadeira cisão cultural na sociedade. Quando se decidiu sobre o abortamento nos Estados Unidos na década de 70, 20 anos depois, médicos que realizavam abortamentos em clínicas ainda eram assassinados por terroristas. Atos de vigilantismo. Esse tipo de efeito radioativo de uma decisão judicial preocupou a sociedade ao ponto do presidente Bill Clinton, na época, ter que acionar o FBI para conter esse tipo de iniciativa terrorista. E juristas progressistas se intimidaram mesmo e passaram a propugnar, a propor uma outra abordagem, que seria, por exemplo, o constitucionalismo popular, né, mais reticente, e outros, como o Sunstein, chegaram a propor o minimalismo judicial para evitar ressentimentos oriundos de decisões dos tribunais. Até o ministro Luiz Roberto Barroso, no voto que ele proferiu naquele recurso extraordinário que trata da descriminalização do uso da maconha, né? Ele chegou a mencionar da importância de trazer a sociedade junto, porque, por exemplo, muitos são contra a descriminalização. Como o Supremo Tribunal Federal, o voto dele foi no sentido de descriminalizar a maconha, tendo critérios, né, para poder diferenciar entre o uso para consumo próprio e o tráfico. E ele citou exatamente essa situação de repente, levando em consideração que há muitas pessoas que são contra a liberação das drogas, então uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ampliasse isso, né, vamos liberar tudo, vamos liberar geral, e não traria a sociedade para junto dessa decisão. Então, ele mencionou exatamente essa questão, que eu achei interessante tocar aqui, sobre uma visão que os juristas estão tendo de levar em consideração aquilo que a sociedade pensa a respeito de determinados assuntos, sem, contudo, aí como você mencionou anteriormente, né, tendo sempre a necessidade de fazer esse equilíbrio, né, entre esse constitucionalismo popular e a independência das decisões judiciais. Eu acho que esse ponto que a Gisele tocou é absolutamente fundamental. Exatamente porque talvez o backlash não sirva, não tenha um efeito positivo de amedrontamento do judiciário. Quer dizer, o judiciário tem uma série de garantias exatamente para poder entrar em temas que são juridicamente relevantes, não obstante gerarem um desacordo moral muito intenso na sociedade. Mas, por outro lado, também, o grau de intervenção judicial tem que ser uma coisa calculada. Sim. Tem que ser uma coisa, quer dizer, o judiciário tem que saber muito bem onde é que ele está pisando. Então, a gente tem realmente, talvez, essa questão do efeito backlash como não um impeditivo, mas como um atenuante ao judiciário. Quer dizer, há vários casos em que o judiciário tende a se ver como uma vanguarda iluminista que vai trazer realmente novos valores para a sociedade e muitas vezes se depara com a sociedade do outro lado da rua que não é exatamente aquilo que ele imaginava. Então, é bom, às vezes, para dar um choque de realidade para o judiciário, para saber até onde ele pode ir, até onde ele não deveria poder ir. Acho que a gente tem que inserir um dado assim, que eu acho que eu gostaria de ouvi-los, que é o seguinte: o backlash pode vir não necessariamente da maioria, né? Ele pode vir da minoria. Tudo isso é muito interessante. A professora Gisele, quando falou do cálculo, existem praticamente 4 modelos de comportamento do juiz. O modelo atitudinal, o modelo estratégico, o modelo institucional e o modelo legalista. E um deles é o estratégico. Calcula-se estrategicamente se vai haver ou não adesão popular. E no caso que você citou, Gisele, as pesquisas de opinião, elas são de clareza meridiana. A maioria da população ainda é contra o porte de maconha para consumo pessoal. Isso. E essa questão também é muito importante, que o André citou, de que muitas vezes o backlash é barulhento, mas é de uma minoria barulhenta, como muitas vezes pejorativamente se fala, mas muitas vezes é verdade Uma mesmo. minoria forte, Isso, econômico, minorias articulada, sobre-representadas, inclusive, em instâncias políticas. Então, João, a gente pode afirmar que também ela então legitima a democracia, porque a democracia não é só o governo da maioria, né, assim, mas também levar em consideração e proteger o direito das minorias. Sim. Então, quando eu tenho essa discussão, né, se a decisão ela foi bem aceita ou não pela sociedade, de certa forma eu posso afirmar
que isso amplia o debate democrático a respeito do assunto, porque a sociedade é um questionamento acaba... de uma minoria, sem dúvida, um questionamento legítimo. A Também. questão, às vezes, é da qualidade do debate que se vai instituir, entendeu? Muitas vezes você tem, especialmente no caso brasileiro, talvez dos últimos 10 anos, você tem uma pauta, às vezes, conservadora, que nem é, naquele ponto específico, tão majoritária na sociedade, mas você tem o fenômeno da sobre-representação. Você tem pessoas que são contra aquela determinada pauta e que tem um número maior de representantes, por exemplo, na esfera política. Então, isso termina enviesando um pouco o debate. Eu sou eu acho um pouco utópica a visão dos diálogos institucionais. Eu acho que é algo muito interessante, o backlash se situa muito bem nessa questão, pode ter um efeito muito positivo, mas eu também vejo que em tempos de redes sociais, principalmente, muitas vezes esse debate não é um debate qualitativamente que gera ganho. O que a professora Gisele falou sobre democracia, que isso é bom para a democracia, é exatamente hoje o posicionamento da escola de Yale nos Estados Unidos, uma escola que eles cunham de constitucionalismo democrático, eles entendem, porque já fizeram, como o professor André colocou, já fizeram do backlash um Golias, um espantalho para intimidar juristas progressistas e iniciativas vanguardistas na arena judicial. Já fizeram dele um Golias. Mas hoje há juristas da escola de Yale que entendem que não é tão amedrontador assim, que até faz bem e que isso incentiva a disputa pela interpretação constitucional nos tribunais. As frações sociais, maiorias e minorias, estão disputando a interpretação constitucional nos tribunais. Isso é interessante. Samuel, mas também um outro aspecto que a gente pode falar é que o fato de uma decisão agradar ou desagradar não significa que ela esteja certa ou errada, né? Com certeza. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro que são coisas diferentes. Com certeza, com certeza. Quem filosofou muito bem sobre isso foi o Cass Sunstein. Ele tocou exatamente nesse ponto. Né? O fato dela desafiar uma reação social não significa que ela seja errada, o fato dela ser impopular são coisas diferentes. E a gente tem casos até em que é muito difícil você verificar se há ou não a maioria ou a minoria, mas a reação social ela existe. Opinião pública ou publicada. Isso, exatamente. Mas assim, não dá para mensurar se a opinião é majoritária ou não, mas há um setor da sociedade que reage àquilo e aí, como você falou, aquilo precisa ser discutido, até como muitas vezes se cita a questão da superação da ideia do judiciário como tendo a última palavra. Então, tem a última palavra até aquele momento. Sim. Acho que aqui no Brasil o caso da vaquejada é um caso paradigmático. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Ceará, se eu não me engano, eu acho que foi do Ceará mesmo, sobre que regulamentava a vaquejada. Diga-se de passagem, uma lei realmente bastante leniente com os maus tratos aos animais. E depois isso gerou uma reação que não foi no Brasil inteiro, mas foi localizada numa região, principalmente na região Nordeste, e terminou fazendo com que o Congresso Nacional fizesse uma emenda, logo depois, editasse uma emenda constitucional que também já não é um backlash muito radical, já é, para quem considera que seja uma reação, já foi algo, não, é permitido desde que regulamentado de maneira a proteger os animais. Então, aí talvez seja um exemplo de uma situação em que o backlash gerou um diálogo institucional mais frutífero. Talvez até essa discussão não tenha atingido, por exemplo, algumas regiões, né? Porque no Nordeste eu acredito que isso seja algo que tenha sofrido um efeito bem maior, né? Em relação a essas... Tem a ver com a questão cultural também, né? Ou seja, determinadas decisões vão atingir uma determinada parcela da população. Nesse caso, afetava exatamente a região que se sentiu, né? Por isso que também não era de se esperar uma reação maior ou sequer uma reação por parte das outras regiões do país, né, no qual isso não se realiza. Mas, de fato, é um exemplo em que o Congresso ele buscou não afrontar a decisão do Supremo, mas dizer que havia uma outra leitura, né, uma leitura cultural que precisava ser preservada e também econômica, claro, acaba sendo preservada. Então, a gente percebe que muitas vezes um movimento de reação da sociedade pode culminar num ato oficial posterior, por exemplo, uma lei, uma emenda, nesse caso de uma emenda, né? Se a gente considerar como um caso de backlash, né? A gente teve uma emenda à Constituição, o que tradicionalmente seria visto pela doutrina como um overruling da decisão da Corte, né? Por meio de uma nova emenda constitucional, portanto.
mas é um exemplo interessante, pelo menos para ilustrar, não é, os mecanismos que operam por meio do backlash. Né? De que maneira a sociedade se faz ouvir? Exatamente. A emenda à Constituição veicula, é porta-voz dos anseios, dos reclamos, por exemplo, do Ceará, e aí eu sou suspeito para dizer se é crudelíssimo ou não a vaquejada, porque eu sou da terra do machuço com leite, do Ceará, e lá isso é relativamente, isso é cultural. É cultural, né? E é interessante como a decisão, ela afeta de forma desigual a sociedade, quer dizer, é claro, especialmente quando a gente discute, não é o caso, mas quando a gente discute direitos de minorias, existe uma parcela relevante da população que vai ficar relativamente neutra. É verdade. Mas existe uma parcela que tem uma determinada visão contrária àquilo dali, que vai entender aquilo como algo muito importante para si, e principalmente a minoria sobre a qual se legisla vai considerar aquela temática absolutamente fundamental. Então, decisões que afetam a sociedade de forma desigual vão ter também reações de caráter assimétrico. É verdade. É verdade. Mas os tribunais não devem, obviamente, só se pautar pela possibilidade de um backlash, porque isso até seria um argumento Ingessa, de caráter consequencialista, não é, Samuel? Porque, no fundo, você avaliaria as consequências de uma decisão para tomá-la ou não, independente do que determina o direito. Né? É que muitas vezes a gente está exatamente numa discussão em que, juridicamente, ela também é duvidosa. Né? É de solução duvidosa porque a própria Constituição tem um texto cujo encaminhamento é duvidoso. E sem contar, André, que nas decisões da Suprema Corte, isso também se mostra dentro do debate que é feito pelos próprios ministros, que nem sempre nós temos decisões unânimes a respeito dos temas. E a partir disso, a gente deduz que, claro, a sociedade também vai ter posições, aqueles que são favoráveis, são contrários, enfim. Foi um excelente debate hoje que nós tivemos aqui. Queria agradecer a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, agradecer nossos dois convidados que estiveram aqui conosco nos ensinando sobre o assunto do backlash e também agradecer a você que nos acompanhou até agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site da TV Justiça ou reveja também no canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo Reflexões.